O que significa falar de espiritualidade no contexto de heróis e de vilões? Bom, a nossa vida ela é cheia de conflitos. A gente observa conflito em todos os lugares, em todas as instâncias. Seja no nosso país, conflito mais próximos na nossa família, até mesmo conflitos de trânsito. E todos os conflitos, não importa de qual magnitude, eles surgem de uma oposição, entre um confronto entre duas realidades irreconciliáveis. Entre o conflito daquilo que se apresenta para nós, daquilo que acontece em uma determinada situação, e aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Mais ainda, nós vivemos um conflito muito mais fundamental, que é o conflito de não saber o verdadeiro propósito, o verdadeiro motivo da nossa existência, e ainda assim fazer tudo o que a gente faz nas nossas vidas. O conflito existencial de sentir lá no nosso ímã que existe, que deve existir uma realidade além de tudo isso que a gente observa, que deve existir algo além, e ainda assim não saber o que esse algo além significa. Esse embate do bem e do mal, do herói e do vilão, daquilo que se apresenta e daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido, é uma batalha principalmente interna. E a chave para a resolução de todos esses conflitos e para a resolução do conflito primordial da nossa existência se encontra também dentro de cada um de nós. E esse processo de reconhecimento interno e de reconstrução e de renascimento que todo herói passa e que nós devemos passar é essencialmente o processo, o caminho espiritual. E é esse processo que a gente da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea queria explorar um pouco nesse vídeo. Essa ideia de dualidade, de bem e do mal, de um herói e de um vilão, que se personificam em duas pessoas, geralmente nas histórias, é uma ideia muito, muito antiga. E a gente consegue observar essa ideia básica da dualidade nos contos, nos mitos, desde a antiguidade, na mitologia grega, por exemplo, na história de Hércules, nos contos medievais, como na história de Rei Arthur, e até nos contos contemporâneos, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas. E essa mesma ideia de dualidade e conflito existencial, ela pode ser observada também nas correntes filosóficas antigas e também nas escolas espirituais modernas. E todas falam de uma mesma mensagem, cada uma na sua forma, cada uma com seus elementos, metáforas, alegorias, mas todas falam de uma mesma coisa. O herói é aquele que transcende a sua própria realidade. O herói, ele verdadeiramente cumpre a sua missão quando ele consegue transpor os limites. Quais limites? Os limites de si próprio. E é essa mensagem que a Escola da Rosa Cruz Áurea traz. E por que essas histórias são tão chamativas? Por que elas perduram toda a linha do tempo? Por que elas cruzam povos e culturas e chamam a atenção de todo ser humano que existe? É justamente porque essa ideia, essa realidade, ressoa com algo que existe dentro de nós mesmos. Essas histórias e as correntes filosóficas e espirituais vão dizer pra gente, e a gente também sente isso, que no centro de nosso ser, no ímã mais profundo de nossa identidade, se encontra a expressão de uma realidade absoluta e universal. É como se fôssemos uma célula de um grande corpo, mas nós, como células, não temos a percepção e a noção que fazemos parte de um corpo integrado. E é por isso que, comumente nas histórias, o herói, o protagonista da história, ele tem uma ligação de alguma forma divina. Como, por exemplo, em Hércules, ele é um mortal, porém ele é filho de Zeus, um deus. Então, ele, Hércules, assim como nós, temos dentro de nós uma centelha de uma realidade extraordinária, que vai além
de toda a nossa compreensão. E é justamente essa realidade que faz a gente buscar e tentar transpor o limite de nós mesmos. Porém, algo impede que a gente viva essa consciência integrada de alguma forma. O que é que impede a gente de viver essa realidade plenamente? De ter uma consciência completamente integrada com tudo que existe? É o mesmo motivo que impede o herói de finalmente triunfar sobre o mal nas histórias. Qual que é geralmente a prova final de um herói em sua jornada? Geralmente tem uma figura de um sábio, não o que é chamado de mentor, que chega ao herói e diz para ele qual que é a prova final. E geralmente a última prova é vencer a si mesmo, geralmente representado por vencer a morte. Geralmente o herói literalmente tem que morrer antes de conseguir triunfar sobre o mal. Na história de Hércules, por exemplo, no último trabalho dos 12, Hércules tem que vencer Cerberus, que é o cão guardião do umbral, guardião do submundo, aquele que impede que os mortos retornem. Isso representa que ele deve vencer a própria morte. Em outras histórias, como por exemplo do Rei Arthur, ele literalmente, para triunfar sobre o mal, ele precisa morrer. Em Harry Potter também, antes de vencer o mal que é personificado por Voldemort, ele tem que vencer o mal que há dentro de si mesmo, e ele tem que morrer antes disso. Então a barreira principal, além de todas as barreiras dos nossos conflitos comuns, que nos impede de vivenciar essa realidade de forma absoluta e integrada, é a barreira que nós mesmos construímos ao redor dessa realidade. Quando a gente olha para todos esses conflitos, enxerga aquilo que existe em comum, que é o parâmetro de comparação. Esse parâmetro de comparação somos nós mesmos. Nós, voltados para o nosso próprio egocentrismo, construímos ao redor de nós os conflitos que a gente enxerga. E assim como as histórias, os mitos, indicam qual que é o processo que o herói tem que passar para conseguir transpor essa barreira de si mesmo, essa barreira que é ele mesmo, as escolas do passado, espirituais, também falaram dessa mesma mensagem, e a escola da Rosa Cruz Áurea tenta pegar esse processo e traduzir na linguagem mais contemporânea que a gente consegue. Algumas histórias, alguns contos, vão trazer de forma metafórica um processo em 12 passos, outros em 7, e a gente pode de fato descrever esse processo de várias formas. Mas de forma didática, a gente vai trazer aqui os 5 passos, 5 fundamentos que o herói, nós mesmos, precisamos vencer para finalmente atingir essa realidade. O primeiro passo na jornada do herói é o autoconhecimento. Mas é um autoconhecimento específico que a gente está falando. Porque, de certa forma, todo mundo se conhece um pouco. Mas o autoconhecimento que a gente está falando é a percepção, é o reconhecimento e a aceitação que dentro de nós existe esse princípio de manifestação universal, mas que, apesar disso, nós não o vivemos plenamente. Existe algo que nos separa. E quando a gente aceita, que na verdade, quando a gente descobre, né, seria um autodescobrimento de que o que separa a gente desse princípio somos nós mesmos, é quando a gente começa a jornada para transpor os nossos próprios limites. É quando Neo, em Matrix, por exemplo, toma a pílula vermelha e descobre um mundo novo. E ele percebe que o mundo que ele vivia era um mundo de ilusão. Ou quando Truman, no show de Truman, percebe que a vida que ele está vivendo era um teatro, que ele era o único homem verdadeiro, que todas as outras pessoas ali em volta eram atores. Não é assim que a gente se sente em alguns momentos? E aí quando Truman descobre e ele sai e vai para a vida verdadeira, ele se torna um true man, né? Um homem verdadeiro. E só que esse mundo de ilusão, esse mundo construído,
não é um mundo feito não é um mundo externo que é construído e nós somos inseridos. Na verdade, assim como em Matrix, esse mundo de ilusão que a gente vive é um mundo construído pela nossa própria mente. Nós construímos um mundo de ilusão, como se tudo que a gente enxerga, todos os conflitos, os problemas e essas brigas, tudo de ruim e tudo de bom também que a gente enxerga no mundo, seria uma projeção do nosso próprio estado de consciência. Todos esses conflitos entre o bem e o mal são uma projeção do conflito interno que existe, de não saber qual que é a verdadeira origem. Bom, depois de perceber que a primeira barreira, que inclusive é a última e a principal barreira que impede o herói, que nos impede de resolver os conflitos do mundo, somos nós mesmos, a gente está pronto para ir para o segundo passo, que é o passo que, a partir dessa percepção, a gente começa a reconstruir a relação que nós temos conosco mesmos, que é a relação entre o que a gente pensa, entre o que a gente sente e entre o que a gente faz. Esses três núcleos formam a nossa consciência, que na linguagem mística é chamada de triângulo da alma. Então, o segundo passo do herói para reconstruir a sua relação com o mundo é reconstruir o seu triângulo da alma. Sabe quando a gente está passando por um problema e vem alguém e dá um conselho, né? E fala assim, mas é só fazer isso aqui que resolve. Aí a gente vira e fala, racionalmente faz sentido, mas eu não consigo fazer. Ou então, racionalmente faz sentido, mas eu sinto que não é por aí esse caminho. Essa dicotomia, né, esse desalinhamento que existe muito frequente entre o que a gente pensa, entre o que a gente sente, entre o que a gente faz, é o primeiro passo para a gente reconstruir a nossa consciência e viver essa realidade. Por quê? Porque a batalha é interna. A batalha é principalmente interna. Geralmente, algumas pessoas têm a tendência de tomar as suas escolhas, guiar a sua vida, seguindo simplesmente aquilo que faz sentido e ignorar aquilo que elas sentem, colocando a racionalidade num patamar superior à vida de sentimentos ou ao coração. Algumas outras pessoas decidem fazer o caminho completamente o contrário e ignorar completamente a racionalidade e dizer que elas deveriam fazer simplesmente aquilo que elas sentem. Então, qual que é a forma correta, né? É seguir os pensamentos, é seguir os sentimentos? O primeiro desafio que a gente tem é reconstruir essa relação, é desconstruir o apego que a gente tem. O processo de reconstrução, ele passa pelo alinhamento e pela reconciliação entre essas duas verdades que dentro de nós também estavam confrontando entre si. E a gente vai descobrir no próximo passo que o conflito que a gente observa, né, esse confronto entre o que acontece e o que eu gostaria de acontecer, é simplesmente uma projeção de nós mesmos. No começo dessa jornada, esses três aspectos são como se fossem três dragões incontroláveis que agem da forma que querem e parece que às vezes eles estão agindo contra nós mesmos. Na história de Hércules, esse é representado pelos seus três filhos. Quando Hércules recebe a maldição do véu da ignorância, ele olha para os seus filhos, né, esses três aspectos, enxerga neles três dragões. E como num acesso de raiva, ele vai e mata os três dragões. Para mais para frente, no 11º trabalho, penúltimo deles, ele conquista os pomos de ouro, que representa a reconstrução e a renovação desses três aspectos. O sentido de matar os dragões, matar esses três aspectos, significa que a forma como a gente lida com eles, a forma como eles lidam entre si, deve morrer, deve acabar. E deve ser reconstruída sob uma nova forma, reconstruída sob a base desse princípio universal. Quando a gente leva a cabo esse processo de reconstrução interna, naturalmente a gente pode seguir para o terceiro passo dessa jornada, que é o processo de reconstrução da nossa relação com o mundo exterior. A gente começa a reconstruir a forma como a gente lida com o nosso trabalho,
com a nossa família, com os nossos amigos, com a política, com o país, com os conflitos no trânsito. Não é porque o mundo mudou, não é porque as pessoas decidiram não entrar mais em conflito com a gente. É porque nós mudamos internamente. E como o mundo externo é um reflexo, é uma ilusão construída a partir do nosso próprio estado de consciência, ao reconstruir internamente, ao alinhar a forma como a gente interpreta o mundo, a forma como a gente sente as coisas e as nossas ações, o próprio contexto de vida ao nosso redor, ele começa a mudar. A nossa visão, esse mundo de ilusão que a gente construiu, ele deixa de ser uma ilusão. A gente para de enxergar nós mesmos, porque quando a gente vive baseado no egocentrismo, é como se tudo que a gente enxergasse fosse um grande espelho. Assim como Narciso olha para a água, olha para o espelho da sua própria consciência e enxerga apenas ele mesmo. Então, quando mudamos internamente, o espelho do mundo, ele se transforma, porque nós nos transformamos. Otimistas enxergam coisas boas. Pessimistas enxergam coisas ruins na mesma situação. Isso é uma simplificação muito grande desse processo, mas é um pequeno exemplo de como que, ao mudar a forma da gente pensar, o mundo também muda. E quando, por exemplo, nesses conflitos que nós temos, por exemplo, medo de expor o nosso trabalho, ou quando temos medo de ser quem realmente somos, com medo de ser criticado, ou com medo de receber um olhar muito, muito pesado e violento, talvez dos nossos familiares, dos nossos amigos. Provavelmente isso acontece porque nós fazemos isso. Quando a gente tem uma visão muito cruel do outro, a gente geralmente espera que os outros, ou seja, que o mundo, que é nada mais que o espelho de nós mesmos, vai fazer o mesmo com a gente. E para se libertar desse problema, a gente precisa primeiro se libertar dos conflitos internos. E a partir daí, a gente reconstrói os conflitos externos. Fazendo um adendo, chamando a atenção aqui. O processo que a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea propõe não é, de forma alguma, com o objetivo de simplesmente resolver os conflitos da nossa vida cotidiana ou, de certa forma, harmonizar a nossa vida para a gente viver em paz e todo mundo feliz para sempre. Na verdade, é muito mais profundo do que isso. O processo que a gente propõe, o processo que a escola propõe para os seus alunos, é de, através do autoconhecimento, da percepção do egocentrismo e dessa barreira fundamental, encontrar dentro de si a força fundamental integrada. E baseado nessa força, destruir e reconstruir a relação que a gente tem com o próprio universo. Se harmonizar e resolver os conflitos é simplesmente uma consequência desse processo. E quando a gente faz esses processos de reconstrução interna, que seria o segundo passo, e reconstrução externa, que seria o terceiro passo, e repete eles vezes suficiente, porque é um processo de relação, né, para dentro e para fora, mas começando por dentro, a gente começa a compreender como se a gente começasse a se, de fato, integrar com a realidade universal como ela se apresenta, que seria o quarto passo de nossa jornada. A gente se integra com os dois mundos, que nas histórias, esse momento nas histórias do herói é representado no momento em que ele se torna o mestre dos dois mundos. Quando ele se torna mestre, quando ele conquista o mundo ordinário, que ele vivia no início, e do mundo extraordinário. Nesse momento, as coisas que acontecem com a gente parecem que começam a fazer sentido. Sabe quando você está vivendo uma situação difícil, um conflito muito grande, e vem alguém, né, e dá um conselho para você. Calma, vai ficar tudo bem. Existe um motivo para essas coisas acontecerem, você vai entender por que essas coisas acontecem.
E você olha para aquela situação e você, né, completamente cego, não enxerga nenhum motivo para aquelas coisas acontecerem. Às vezes, a percepção vem muitos anos depois. Às vezes, quando a gente olha para o passado, para aquela situação ruim, a gente percebe, então era por isso, né, que essa coisa aconteceu. Ou então, graças a ter vivenciado aquela situação no passado, que eu consigo enfrentar a situação de hoje. E lembra que eu disse que nas histórias geralmente tem a figura de um mentor que diz para o herói qual que é a prova mais difícil que ele tem que passar? Geralmente, para ajudar o herói, esse mentor dá um item especial para ele. E muitas vezes o herói não sabe para que serve aquele item, ou como usar aquele item para enfrentar o problema que ele foi chamado para enfrentar. E é justamente isso que acontece nas nossas vidas. Geralmente, a gente só percebe a utilidade, de certa forma, de uma situação, de um conflito, de um problema, muitos anos depois. É como se nós mesmos tivéssemos nos dado um item que a gente só percebe a utilidade dele muitos anos depois, quando a gente enfrenta um novo problema. E isso, mais uma vez, sugere para a gente que esse mestre, que esse mentor, né, e que esse herói, quem que é o herói? O herói somos nós mesmos. E quem que é o mentor? O mentor também somos nós mesmos. O verdadeiro mestre, ou de certa forma a verdadeira escola que te ensina como lidar com esses problemas, com esses conflitos fundamentais, também se encontra dentro de você. Projetar para fora um mestre ou alguém para tentar indicar o problema ou resolver o problema para a gente é, mais uma vez, recair no erro de projetar para fora um problema que, na verdade, está dentro. Assim como o problema está dentro, a resolução, muitas vezes, está dentro. É como se fosse o contrário daqueles testes de personalidade que viram para você e perguntou assim, o que você diria para o seu eu do passado? Escreva uma carta para o seu eu no passado, o que você diria para você mesmo? Na verdade, isso é o contrário. O que o seu eu do passado está dizendo para você agora? Porque os conflitos que a gente vive, eles são uma projeção de quem nós fomos e de quem nós somos. Assim como o passado pode ser um grande peso, um grande fardo para muitas pessoas, ele também pode ser uma grande ferramenta. A diferença, se é uma ferramenta ou uma prisão, uma corrente que te aprisiona, é justamente a sua percepção e a sua relação com esse passado. Em muitas histórias, o herói, para enfrentar o destino final, ele precisa enfrentar o seu passado. Como em Rei Leão, por exemplo, Simba, antes de voltar para o reino original, ele precisa enfrentar o seu tio, Mufasa. Ele precisa aceitar o que aconteceu no passado, para só então, depois de aceitar o seu passado, ele reinar como rei. E quando a gente começa a olhar para cada aspecto de nossa vida e enxergar como em cada pequena situação esses 4 processos se apresentam, a gente começa a, de fato, agir sobre eles, a gente começa a transformar aspectos da nossa consciência. A gente começa a transfigurar aspectos de nossa personalidade. E aí, finalmente, a gente entra no 5º passo, que é a reintegração total e absoluta com o ser. É quando o herói, depois de ter se tornado mestre dos 2 mundos, ele adquire o elixir da vida, ou o elixir da vida eterna. Porque o que separava ele da unidade era simplesmente a limitação dele próprio. O que separava ele, preso dentro do espaço e do tempo, era a própria consciência do espaço e do tempo. E quando a gente consegue levar a cabo todos esses processos em todos os aspectos de nossa consciência, a gente transcende e rompe a linha do tempo e do espaço.
e a gente se integra de novo com essa realidade absoluta. É sobre esse caminho que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea fala e propõe para seus alunos e também para aqueles que se aproximam dela. Não tenham medo de olhar para dentro de si e aceitar, e perceber, e reconhecer, e reconstruir que o verdadeiro conflito, o verdadeiro embate, não é entre você e o outro, entre você e as coisas, mas sim você com você mesmo. É perceber essa realidade, é perceber o apego em cada situação e fazer esse processo de reconstrução externa, interna e depois externa. Esse processo é descrito nos contos, nos mitos, nas religiões, na filosofia. Não importa muito a forma como a gente enxerga esse processo. Não importa tanto qual a metodologia, qual a quantidade de passos que você coloca, qual a ordem dos passos. Porque esse processo, ele é fundamental, ele é universal e ele existe, está aberto agora, nesse momento, para todos os seres humanos. Obrigado pela presença, a gente se vê numa próxima oportunidade.